eu sou Elizabeth de Souza, estou aqui para continuar a nossa conversa sobre o ser turma, fazer parte da turma. Hoje eu trago para vocês uma vivência. O objetivo dessa nossa conversa é sempre trazer para o lado prático, para aquilo que realmente acontece dentro da sala de aula. Trago para vocês a Iris, ela é mãe do Pedro. O Pedro, eu soube dele há 5 anos atrás, um relato sobre a entrada dele na escola, e eu perdi o contato com ele. Depois, quando ele foi para o 3º ano, ele foi para a escola que eu dou aula e consegui acompanhá-lo, né? Através do trabalho muito bem feito da professora da sala regular e da mediadora, que fizeram um trabalho maravilhoso junto com a Iris. Ressalto 2 coisas. O desenvolvimento do Pedro tem fundamento nessa parceria da escola com a mamãe Iris, e a acolhida que a turma fez. Essa turma é uma turma maravilhosa. Eles colaboram uns com os outros, eles se acolhem em suas necessidades. É uma turminha bem dinâmica, bem especial nesse sentido de acolhimento, de amor, de empatia, de sentir-se um grupo, né? Um cuida do outro. Estamos num período de pandemia, então eu não vou fazer a entrevista presencial, eu estou gravando e vou passar para a Iris, ela vai gravar e a gente vai montar. Outro fator que eu gostaria de destacar é que a evolução no histórico do Pedro muito se deve à perseverança da Iris. A Iris trabalha com ele todos os dias o reforço daquilo que foi trabalhado na escola. Então hoje eu vou pedir para a Iris falar de como era o Pedro com 7, 8 anos. Como o Pedro está agora, Iris. Como você faz com as tarefas dele e o que você sente em relação à turminha, tá bom? Não precisa ser nessa ordem, como você se sentir mais à vontade, tá? Aí a gente continua a conversa depois do relato da Iris. Então, Beth, o que falar do Pedro nesse tempo, nesses últimos 3 anos? Foram vitórias. O desenvolvimento dele na escola melhorou bastante, a desenvoltura dele, a linguagem, a expressão dele melhorou muito. E isso é um trabalho em conjunto. Terapeutas, mediadoras, os professores, familiares. Eu sempre falo, eu não consigo sozinha, mas sempre tem pessoas amigas que têm amor naquilo que fazem. E quando a gente faz com amor, dá resultado. E como que eu tô conseguindo trabalhar com ele nesse tempo em casa? Cada semana é diferente, né? Então eu falo, eu estudo primeiro e tento passar para ele da forma mais fácil possível. Então às vezes eu uso um joguinho de palavras, às vezes eu uso o caderno, os joguinhos de palavras, né? Quando ele está agitado, uma mediadora deu isso aqui para ele, e isso aqui ajuda muito ele quando ele está agitado. A gente dá uma parada e assim vai. Eu tento passar para ele da melhor forma. E tá tendo resultado. Tá tendo, eu tenho um estudo contínuo com ele, então a gente às vezes dá uma parada. O Pedro, como é um pouco visual, é mais visual, né? Eu procuro vídeos no YouTube, né? Para ele ter entendimento da matéria. E o que falar dos amigos? Crianças nos ensinam muito. E os amigos do Pedro acompanham ele desde o 1º ano. Então, eles sabem quando o Pedro está agitado, quando o Pedro quer ficar sozinho. Mas a união, a inclusão existe. E isso graças aos professores que são anjos, para mim são anjos.
que ensinam para essas crianças que cada um tem a sua limitação e cada um é de um jeito. E eles conseguem passar esse amor para o Pedro, transmitir isso. E eu, como mãe, eu só tenho a agradecer, eu só fico feliz com os resultados, né? Nessas paradas, por causa dessa epidemia, eles não deixaram nenhum minuto de mandar um recadinho para ele e o Pedro, para que essa união se fortifique. E com certeza, essa união está fortificando todos. Um beijo, gente. Eu espero poder ter conseguido passar um pouquinho do que é ter um anjo azul na minha vida. E para mim é uma grande felicidade. Espero que a fala da Iris possa ser um estímulo para você que é mãe, que está pensando assim, puxa, mas meu filho está no começo, ele ainda não se comunica através da fala, ele ainda não participa da aula como deveria. Eu queria que a fala da Iris fizesse com que vocês não desistissem. O Pedro, até os 5 anos, segundo o relato da Iris, ele não se comunicava através da fala. E hoje vocês viram, todo extrovertido, todo saidinho. Então, isso tudo é resultado desse trabalho, né, desse acompanhamento da mãe, da busca por boas terapias e dessa convivência carregada de empatia. Então, qual que é a mensagem que a gente quer deixar? Que a inclusão, ela é um processo, né? E o processo, ele não acontece de um dia para o outro. Ele precisa de um tempo. O Pedro hoje é resultado das experiências pelas quais ele passou e pelas quais é proporcionado para ele um crescimento. E ele está correspondendo. A nossa expectativa é que cada vez mais ele seja autônomo. Ele já faz as escolhas dele, ele já tem o gosto dele, ele já tem as características dele expressas em fala. Isso é muito importante para o futuro do Pedro. A Iris, com a escola, com os amigos, está cada dia mais estimulando a convivência e preparando o Pedro para ser um jovem, um adulto que possa realizar aquilo que ele desejar. Então, lembre-se disso, inclusão é um processo. Não desista dos seus objetivos. Você mamãe, você professora, cada dia é um passo, mas siga em frente, não desanime. Tem muita coisa boa acontecendo por aí. Beijo, até mais. Eu quero apresentar para vocês meu filho, Pedro Henrique. Oi! E aí, vamos dar um recado para ele, filho? Se você gosta do canal da professora Elizabeth, deixa o seu like E ativa o sininho. e ativa o sininho, tá bom? Beijo, gente. Beijo, gente!